Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no final de uma saga que definiu uma nação, né? O último capítulo do livro de Êxodo. Exatamente. É o ponto culminante de uma jornada épica. E para nos ajudar a decifrar esse momento, a gente está usando anotações e comentários de bíblias de estudo como a Roma e a Nova Almeida atualizada. Fontes que nos ajudam a entender não só o que acontece, mas por que é tão importante. Isso, porque olha, depois da fuga do Egito, da travessia do deserto, do recebimento da lei, tudo leva a este ponto. A nossa missão aqui é entender como uma estrutura simples, sabe, de madeira e metal, se tornam o coração de um povo. Se torna o endereço físico da presença de Deus. É a passagem do abstrato habitarei no meio deles para uma realidade arquitetônica. Deus vira, literalmente, o vizinho central da comunidade. E como todo projeto, tudo começa com uma data de início. Exato. E o texto faz questão de registrar. No primeiro dia do primeiro mês. À primeira vista parece só um detalhe, né? Um registro. Mas depois de tudo que eles passaram, parece ter um peso maior. Tem algo mais aqui. Ah, com certeza tem. Pensa bem no que eles viveram. Um ano inteiro de caos, fuga, a crise do bezerro de ouro. Foi um primeiro ano, digamos, bem tumultuado. Um começo bem difícil para uma nação livre. Exato. Então, a escolha do primeiro dia do primeiro mês não é um detalhe burocrático, é um reset completo. É como se Deus estivesse dizendo, o ano 1 da bagunça acabou, agora começa o ano 1 da minha presença organizada com vocês. Uau! Então é o verdadeiro Ano Novo de Israel, um recomeço. É a fundação de um novo calendário, uma nova identidade. E é interessante que as notas dizem que isso acontece uns 9 meses depois da chegada deles ao Sinai. Houve uma espera longa. Uma espera muito produtiva. Foi o tempo de receber as instruções, coletar os materiais, foi um projeto nacional que uniu todo mundo. E agora, com tudo pronto, vem a ordem de montagem. E essa montagem é descrita como uma lista de tarefas divina que Moisés executa à risca. Tudo nos mínimos detalhes. E a ordem é fascinante. Primeiro, a arca, o item mais sagrado, é colocada lá dentro, no Santo dos Santos, e o véu é fechado. Depois, do lado de fora, a mesa, o candelabro. Parece, sabe aqueles manuais de instrução super complexos? Sei, aqueles que a gente nunca consegue montar direito. Exato. Só que aqui, se você errar a montagem, as consequências são um pouco mais sérias. Sem dúvida. E essa ordem, de dentro para fora, é uma lição. Começa com o epicentro da santidade, a arca, que é o trono de Deus, e a partir daí, cada passo para fora é um nível a menos de santidade. A própria arquitetura já ensina o povo a se aproximar com cuidado, né? Exatamente. Não precisa de placa. A disposição dos móveis já era a lição. E uma das peças-chave nesse caminho é o altar. As fontes destacam a palavra misbit, que vem de zavat, sacrificar. E a gente tem 2 altares aqui, o que é um detalhe importante. Importantíssimo. Lá fora, no pátio, ficava o grande altar de holocaustos. De madeira, mas revestido de bronze. Bronze, um metal mais funcional, mais resistente. Isso, é ali que o sangue era derramado, onde a expiação acontecia. Era a parte, digamos, mais visceral do processo. Mas dentro da tenda, no lugar santo, tinha outro altar, o de incenso. Esse era menor e revestido de ouro puro. Ouro para o interior, bronze para o exterior. Isso já diz tudo. Um era para o sacrifício, o outro para o incenso aromático. Funções completamente diferentes. Exato. Isso mostra a jornada da adoração. O altar de bronze lida com o problema do pecado. É o ponto de encontro com a nossa falha. Mas uma vez que a expiação é feita, o sacerdote entra e vai para o altar de ouro, onde o incenso que sobe simboliza as orações, o louvor. É a passagem da expiação para a comunhão. Um é o me perdoe, o outro é o eu estou aqui para te louvar. Exatamente essa a ideia. Então o espaço está montado. A estrutura já conta uma história. Mas ainda são só objetos, certo? Como é que eles se tornam de fato santos? E aí a gente chega na consagração. Sim,
E isso acontece com um ato físico, a unção com óleo. Deus manda Moisés pegar um óleo especial e ungir cada coisinha do tabernáculo, a tenda, a arca, a mesa, tudo. E esse ato de ungir separa o objeto do seu uso comum, né? Isso, ele dedica aquele objeto a um propósito divino. Aquela madeira com ouro deixa de ser um objeto de arte e vira a Arca da Aliança. É uma transformação de status. Mas a transformação não para nos objetos. O texto diz que Arão e seus filhos... As pessoas também são consagradas. Os primeiros sacerdotes, eles passam por um ritual. São lavados, vestidos com roupas especiais e também são ungidos. E o texto usa uma frase forte: estabelece um sacerdócio perpétuo, por todas as suas gerações. E essa é uma mudança de paradigma gigantesca para Israel. Pensa bem, até aqui a interação com Deus era mediada por uma figura única, Moisés. Era ele quem subia a montanha, quem falava com Deus. Era um acesso que dependia de um indivíduo extraordinário. Agora, com a consagração do sacerdócio, isso se institucionaliza. Vira uma instituição de fato. Exatamente. Para o israelita comum, a presença de Deus não é mais algo que se acessa só através de um líder em momentos específicos. Agora, existe um endereço, um processo, um sistema. É a garantia de que, mesmo depois de Moisés, vai haver um caminho estabelecido para se aproximar de Deus. Ok. Então a casa está pronta, cada peça foi ungida, os sacerdotes estão prontos, meses de trabalho, um projeto divino seguido à risca. Dá para imaginar expectativa no acampamento. Será que funcionou? Será que ele vem? E então, acontece. E de uma forma avassaladora, o texto diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É a aceitação divina, é Deus cortando a fita de inauguração. Ele não só deu as plantas da casa, ele se mudou para ela. E essa palavra glória, kaboda em hebraico, ela é importante, né? Não é só uma luzinha. De forma alguma, a raiz de kabod tem a ver com peso, substância. É a manifestação visível e pesada da presença de Deus. É a santidade de Deus ocupando o espaço de forma inconfundível. E aí vem a parte que... eu tive que ler 2 vezes para entender. O versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Não podia. O próprio Moisés, o homem que falou com Deus face a face, não consegue entrar na tenda que ele mesmo acabou de montar. O que está acontecendo aqui? Isso parece uma contradição? É o detalhe mais profundo de todo o livro. A incapacidade de Moisés de entrar não é uma rejeição. É a demonstração final do poder e da santidade de Deus. Como assim? É como se a presença divina estivesse tão concentrada, tão pura ali, que nenhum ser humano, nem o mais santo deles, pudesse sobreviver à exposição direta. Mostra que a proximidade de Deus é desejável, mas também perigosa. Então a mesma glória que confirma a aceitação de Deus também cria uma barreira. Precisamente. A partir daqui, a interação vai ter que ser feita pelo sistema que eles acabaram de instituir. Os sacrifícios, a mediação dos sacerdotes. A santidade de Deus agora exige um protocolo. A era do acesso mais informal, então, acabou. Acabou. A presença de Deus agora é residente, mas essa residência vem com regras muito estritas. Ok, então essa presença é tão intensa que cria uma barreira, mas ao mesmo tempo é ela que precisa guiá-los. Como essa dualidade funciona no dia a dia? É a pergunta que o final do capítulo responde. A glória que enche o tabernáculo por dentro se manifesta como uma nuvem por fora, durante o dia. E essa nuvem não é só um símbolo, é uma ferramenta de navegação. Um GPS celestial, gostei disso. É a melhor analogia que a gente tem. E o mecanismo é super simples, né? Super visual. O texto é claro. Quando a nuvem se levantava, era o sinal para desmontar o acampamento e partir. Se a nuvem não se levantava, todo mundo ficava. Sem ambiguidade, sem precisar de interpretação, liderança direta e visível. E à noite, para não ter dúvida, essa nuvem virava uma coluna de fogo.
visível para todo mundo, o tempo todo. Pensa no impacto psicológico disso. No meio de um deserto assustador, você nunca precisa se perguntar para onde a gente vai amanhã. A resposta está sempre ali, no centro do acampamento, brilhando no escuro. É uma bússola e uma segurança. Isso muda tudo. O tabernáculo não é um monumento estático, como os templos do Egito. É uma habitação transportável. A presença de Deus viaja com eles. Continua ativa. É o final perfeito para o livro de Êxodo. Faz todo sentido. A história que começa com um povo escravo clamando a um Deus distante, termina com esse mesmo Deus habitando visivelmente no meio deles, liderando o caminho. Certo. Então, vamos recapitular. O tabernáculo é montado numa data simbólica, um ano novo. Um recomeço total para a nação. A sua montagem e consagração estabelece uma nova ordem para a vida e adoração, o clímax é a chegada da glória de Deus, tão poderosa que nem Moisés consegue entrar, Instituindo a necessidade de mediação. e por fim, essa presença se torna o guia prático e visível, a nuvem e o fogo para a jornada de Israel. E é crucial mapar onde o livro termina. Não é na chegada à Terra Prometida, que seria o final esperado. Termina com o estabelecimento da presença de Deus no meio do povo ainda no deserto. O que isso sugere? Sugere que o objetivo principal não era só chegar a um lugar, mas sim aprender a viajar com Deus. A jornada guiada por essa presença é talvez mais importante que o próprio destino. Isso nos deixa com uma última ideia para refletir. O relato de Êxodo termina com uma representação muito física, muito literal, da presença e da orientação de Deus, uma nuvem, fogo, uma estrutura. Um guia inequívoco. E isso leva a gente a pensar, na ausência de sinais tão literais e visíveis, como os diferentes sistemas de crença, ou mesmo os indivíduos hoje, buscam e interpretam a ideia de presença e orientação em suas próprias jornadas.